Amém, Jesus, glória a Deus por tudo, né, que o Senhor já fez neste lugar, ministrou aos nossos corações, recebeu cada louvor em particular aqui, de cada irmão, né, e eu creio que Ele nos ensinará, nos falará também através da sua palavra nesta noite, e eu louvo a Deus por você que nos assiste também, é um prazer tê-lo, e possa estar meditando junto conosco na palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Daniel, Daniel capítulo 9, estaremos lendo do versículo 24 ao 27. Nós começamos um estudo sobre escatologia, falamos nas últimas quintas-feiras do arrebatamento da igreja, e hoje eu quero falar da última das 70 semanas de Daniel, a última semana, que é a tribulação, né, a grande tribulação que vai acontecer aqui na terra. E queria dar início a esse estudo nesta noite. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Ele vai ali para os profetas do Velho Testamento, Ezequiel, Jeremias, Daniel. Logo após Ezequiel. Amém, amados? Capítulo 9, versículo 24, vai dizer a palavra do Senhor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Soberano Altíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, ministra a Tua palavra em nossos corações, fala com a Tua igreja, Senhor. Ó Senhor, nos ensina, nos instrui. Ó Deus, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, a Tua palavra é verdadeira, Senhor. Os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras não hão de passar, Senhor. Sabemos que está se cumprindo, Pai, muitas coisas já se cumpriram e outras ainda se cumprirão para a glória do Teu nome. Perdoa minhas falhas e os meus erros. Ó Senhor, ministra os nossos corações nesta noite, usa a minha instrumentalidade, fala conosco, são essas coisas que eu te peço, Deus, já te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui, no livro de Daniel, os irmãos sabem que Daniel, ele é conhecido como um homem muito amado de Deus, e ele esteve ali no exílio da Babilônia, né, através de Nabucodonosor, quando levantou o povo, quando levou a nação de Israel, quando levou os judeus ali para ficarem exilados na Babilônia. E sabemos que Daniel, ele era um homem íntegro, ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, né? O capítulo 1 fala sobre isso, do livro de Daniel. E Deus foi com Daniel, né? Deus foi com aqueles que fizeram a diferença naquele tempo. E Deus
né, esteve com Daniel ali na cova dos leões. Ele foi lançado na cova dos leões por ser fiel ao Senhor, por honrar ao Senhor, e Deus honrou a vida daquele homem. E por algum tempo o livro, né, de Daniel, por algum tempo não, eu falo no sentido de, né, em um tempo Daniel ele passou a buscar ao Senhor de uma forma mais incisiva. Ele passou a jejuar, a orar ao Senhor, e ele começou a indagar a Deus algumas coisas, e veio a ordem. Quando ele começou a orar, já saiu a ordem da parte do Senhor. Deus enviou o anjo ali para revelar a ele, né, coisas grandiosas, o que iam de suceder nos últimos tempos, né, principalmente para a nação de Israel, para os judeus, né. Está aqui as revelações. Deus revela para aquele homem, né, e muitas dessas revelações Deus também deu a João na ilha de Patmos, que é o Apocalipse, que é o livro das revelações. Então, para nós entendermos as 70 semanas de Daniel, que as revelações que Deus deu a Daniel no Velho Testamento, nós também precisamos entender o Apocalipse, né? Mas nós estamos falando aqui, estudando um pouco sobre essa última semana, né, das 70 semanas. E sempre que eu falar semanas, né, essas semanas, cada semana equivale 7 anos, né? Uma semana equivale 7 anos. E quando nós vamos estudando isso, nós passamos a entender. E aí, muitas dessas 70 semanas já se cumpriram, né? E está faltando uma só, que é a última semana de Daniel. E essa última semana será a grande tribulação, né? E a palavra do Senhor vai nos dizer lá no versículo 25, aqui, da onde começamos a ler, do capítulo 9, que sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o Senhor, ele dá a Daniel esta revelação, e ele começa no versículo 24 falando das 70 semanas que estavam determinadas para aquele povo, sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Então, quando nós entendemos aqui, veja que esta palavra ela é direcionada para os judeus, para o povo de Daniel, né? A nação de Israel. Porque quando nós vamos estudar, irmãos, a grande tribulação, e vamos estudar escatologia, nós precisamos fazer uma diferença ao que foi escrito para os judeus e o que foi escrito para a igreja, né? Então, muitas pessoas confundem muito quando vai estudar escatologia, porque pegam, né, as palavras e o que é direcionado para a nação de Israel, as pessoas muitas vezes colocam para que é para a igreja. Então, quando Deus ele dá esta revelação a Daniel, ele fala diretamente: 70 semanas estão determinadas e sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, né? A cidade de Jerusalém. E ali essas 70 semanas, irmãos, muitas delas se cumpriram. E quando, aqui no versículo 24, vai, né, veja que no versículo 23, o texto vai dizer: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas que estende a visão, e entende a visão. Veja que ele começa a revelar a Daniel coisas ali grandiosas, hein? E ele lá no versículo 25 vai dizer: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, hein, até ungido ao príncipe. Ungido é Jesus, né? E ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, quando começou, irmãos, esta ordem para a reedificação da cidade de Jerusalém? Foi justamente no tempo de Neemias, quando Neemias ali foi usado por Deus, né? Ele era copeiro do rei, os irmãos bem conhecem. Veja que esta revelação aqui, a nação de Israel estavam exilados na Babilônia, né? E Deus deu essa revelação a ele. Neemias vem depois, quando eles saem da Babilônia, eles voltam, né, para
para Jerusalém. Muitos judeus voltam, conseguem voltar, outros ficam, né? E nós começamos a entender isso no livro de Neemias, no livro de Esdras, né? E aí o Senhor dá esta revelação a ele, né? Que 7 semanas, que são 49 anos, né? 7 semanas aí, ele vai dar mais ou menos 49 anos. E fala de reconstruir as ruas e os muros de Jerusalém, né? Que o texto vai dizer aí, no versículo 25, né? Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar. Edificar o quê? Jerusalém, até a chegada do ungido, né? Estava ali determinada ali 49 anos mais ou menos, né? E não 49 anos até a chegada do ungido, mas essas 7 semanas aqui que ele fala, né? E aí, irmãos, ali começou com Neemias reconstruindo os muros, Esdras reconstruindo o templo, né? Os irmãos sabem que quando Nabucodonosor entrou ali em Jerusalém, foram destruídas, né? A Bíblia diz que ele chorava, Neemias ele chorava porque os muros estavam caídos e derribados a fogo, né? O templo tinha sido destruído. E a partir dali, irmãos, dessa segunda destruição do templo, é algo profético que, né, na próxima vez que esse templo ele for reconstruído, né, vai ser nesse tempo que o anticristo já estará aqui, né, na terra. Então há uma problemática, uma briga muito grande entre a Palestina ali e Israel, né? E o local do templo ali está construído ali na Palestina, num ponto lá, e há uma briga muito grande, né? E só através de um acordo de paz ali, a gente vê aí as brigas que tem entre Irã, entre Hamas e Israel, né? E eles não vivem em paz e não há um certo acordo para conseguir reconstruir o templo. Porque quando o anticristo ele vier, ele vai fazer um acordo, eles vão reconstruir o templo e vai voltar, né, os sacrifícios que eles faziam no templo, né? E eles vão achar que o anticristo é o próprio Messias. Mas o texto vai dizer aqui no versículo 26, né, no versículo 26 vai dizer, e depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, irmãos, desde ali de Neemias até hoje, nós temos visto guerras, desolações, batalhas que são travadas, né? E veja que o texto vai dizer aí, e isso começa a contar mais ou menos nesse versículo 26 aqui, essas 62 semanas aí, né, vai começar a contar em 434 anos, mais ou menos. Vai dar 434 anos. 62 semanas, a partir do edito de Artaxerxes, em 444 a.C., até ser morto ungido. Né, os eruditos, os homens estudiosos, que eles vão estudar os números, numerologia na Bíblia, eles fizeram essa conta e bateu exatamente no dia da morte de Jesus, né, na Páscoa. E desde que Artaxerxes ele deu o edito ali, né, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade novamente, passaram aí mais ou menos 444 anos antes de Cristo, né? Antes de Cristo, porque quando Jesus vem, que ungido, né, é morto, a história ela começa a contar antes e depois. Então, a história ela vai contando no Velho Testamento de ordem regressiva, né? Se vai de 444, 443, 442, até chegar o dia primeiro, o ano 1, e a partir de Jesus, quando ele é morto, começa a contar 1, 2, 3, até 2026 que nós estamos hoje. Mas aí, irmãos, as contas elas batem exatamente no que a palavra do Senhor fala, né? O Messias ele veio, Jesus ele foi ungido, ele ungido do Senhor, ele veio, né? E os judeus não reconheceram ele como Messias. E a palavra do Senhor nos diz que depois de tudo isso ficou restando apenas uma semana, porque o texto vai dizer lá no versículo 27, e
príncipe que há de vir, o versículo 27 vai dizer: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E uma semana equivale 7 anos. Só que na metade dessa semana, ele vai cortar o que? O sacrifício, a oferta de manjares. Nesta metade, né, 3 anos e meio, quando começar a grande tribulação aqui, irmãos, nós entendemos, a nossa igreja, a linha de pensamento da nossa igreja, é que nós não passaremos pela grande tribulação, nós somos pré-tribulacionistas. Pastor, onde é que estará a igreja nesse período? A igreja estará no céu com o Senhor, passando pelo, né, a bodas do Cordeiro, né, que é o encontro do noivo com a sua noiva, é o casamento ali, as bodas, e na entrega dos galardões, estaremos passando por tudo isso, para a igreja não passará pela grande tribulação, porque o Senhor vai livrar a igreja, a sua noiva desse tempo, porque estas semanas, esses momentos estão determinados para o povo de quem? De Daniel, não é para a igreja, é para os judeus, porque os judeus não reconheceram o Messias, e eles só vão reconhecer Jesus como Messias, quando o anticristo ele cortar, na metade dessas semanas, nos 3 anos e meio, né, veja, que ele fará firme aliança com muitos, o versículo 27 vai dizer isso, ele fará firme aliança com muitos, ou seja, quando ele vai se sentar na cadeira como se fosse Deus, né, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Apocalipse que a estátua dele, vão construir, né, o falso profeta, vai dar poder para que a estátua fale do anticristo, e ele vai enganar muitos. Hoje, irmãos, se, né, pessoas verem alguns fenômenos aí e acreditam, né, porque o diabo ele é o pai da mentira, ele engana as pessoas com sutilezas. Imagine nesse tempo quando a estátua falar, né, e as pessoas vão adorar ele como Deus. Só que quando chegar na metade da semana, nos 3 anos e meio, ele vai cortar os sacrifícios. Ele vai cortar o sacrifício no templo, e aí os judeus vão reconhecer. E aí vai começar, irmãos, é um tempo muito difícil. Vai começar um tempo muito difícil, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que é o tempo da tribulação, da angústia de Jacó. Porque, se você ver aí em Apocalipse, o capítulo 13, o versículo do 1 ao 5, Apocalipse 13, os irmãos podem acompanhar ali também, mas podem abrir a Bíblia, vai dizer: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. É por isso, irmãos, que nós precisamos estudar em conjunto com o Apocalipse, porque o que Deus revelou a Daniel, Deus também revela a João na ilha de Patmos. E essa besta que ele fala aqui, a Apocalipse é muito figurativo, e a Bíblia ela revela, quando a Bíblia fala de uma alegoria, o que é figurativo, a própria Bíblia responde o que é. Então, quando João ele estava tendo a visão que Deus estava dando a ele, o Senhor dá uma visão a ele de uma besta que era semelhante a um leopardo. Desculpe, versículo 1: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 nações, 10 reinos, né? E esses reinos vão dar poder. Veja que hoje nós temos o Mercosul, nós temos a União Europeia, que essas nações elas se unem em um só propósito, em livre mercado. Então, se formará 10 nações, né? Aí, para que os irmãos entendam, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vai se levantar contra ungido, contra todo aquele que tem o nome de Cristo, né, que reconhece a Cristo. Aí ele vai dizer: a besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, né, o dragão aqui é Satanás, o seu trono e grande autoridade para o anticristo. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, segundo a besta, né? Do mesmo jeito, irmãos, que Jesus, ele ressuscitou, né? A besta, o anticristo, vai sofrer um dano enquanto estiver aqui, e ele vai ser curado de uma forma milagrosa,
E as pessoas vão reconhecer, né, aquilo dali. Aí lá no versículo 4 vai dizer: e adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses, irmãos, equivale a 3 anos e meio. Se você calcular aí 42 dividido por 12, você vai ver que vai dar 3 anos e meio, que é justamente na metade da semana que Daniel falou. Na metade da semana, né, ele vai se revelar, o anticristo vai se revelar. E é aí que os judeus vão reconhecer o Messias. Mas nesse momento ele vai começar a blasfemar, irmãos. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera no mundo, né? Eu não sei se o anticristo já está no mundo, mas o espírito do anticristo que induz ao erro já está, né? E o anticristo é tudo aquele que se rebela contra Cristo, que vai do encontro a Cristo, as coisas de Deus, né? A gente viu agora que, né, quem fazer um culto, adoração nas faculdades será preso. Quem viu isso aí? Esse já é o espírito do anticristo, irmãos, né? Em algumas repartições não pode ter mais a Bíblia, não pode ter um crucifixo. Veja que o mundo já está se preparando para a chegada dele, para que quando ele chegar vai achar as coisas normais. Um mundo que não tem, né, a visão, a Bíblia diz que o homem espiritual, aquele que serve a Cristo, discerne tudo e por ninguém é discernido. Então, o anticristo, quando ele vier, o mundo já está preparado para a chegada dele. Às vezes a gente vê aí as pessoas, irmãos, né, com raiva das coisas de Deus. A gente vê aí no carnaval as escolas de samba blasfemando, né, desdenhando, falando palavras arrogantes contra a igreja, contra os cristãos. Nós temos visto, irmãos, isso, né, ridicularizando a família e tantas outras coisas. Porque o espírito do anticristo já opera no mundo. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Nós precisamos estar cientes que essas coisas vão acontecer, porque Deus falou já para Daniel, dizendo que, olha, vai ser dessa forma. Está determinado 62 semanas. E vai acontecer com guerras, desolações. E o espírito do anticristo já vai estar atuando no meio do povo. Mas vai chegar um momento que ele vai se declarar. Se ele nasceu já ou não, não sei. Quanto tempo vai ser, porque a Bíblia diz que a volta de Cristo ninguém sabe, né? Então primeiro Deus vai levar a igreja. Porque se fosse determinado o dia, a hora, né, não, a grande tribulação vai ser em tal data, em tal ano, porque é por isso que está faltando ainda uma semana. Aí 62 semanas passaram, né, ainda falta uma semana acontecer. O ungido veio, a Bíblia se cumpriu, foi morto, Jesus foi crucificado. A Bíblia se cumpriu, o Velho Testamento, irmãos, foi se cumprindo, as suas palavras, como nós vamos estudando. E aí, o texto vai dizer que, lá no versículo 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E aí, irmãos, vai ser terrível nesse momento. A Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos, quem são os escolhidos? A nação de Israel. No sentido de, porque Deus tinha falado para Daniel já, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, falando, né, muitos ali entendem sobre predestinação, e aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer que eles foram quebrados para que nós entrássemos, os judeus, os gentios. Nós fomos enxertados nele, né? Nós fomos enxertados em Israel. Então nós não podemos se gloriar, irmãos. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, lá em João, mas os seus não o receberam, né? Mas todos quanto o recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Mas o Senhor veio para os seus, irmãos, mas eles não receberam. Então eles são a oliveira natural, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz que eles são os judeus, né, a nação de Israel, são a oliveira natural, mas eles foram quebrados, né, para que nós entrássemos
Deus ele colocou todo mundo debaixo do pecado para usar de misericórdia com todo. E aí que entra o texto que foi lido. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus. Quem foi o seu conselheiro para que ele pudesse restituir? Porque Deus colocou todo mundo debaixo do pecado para usar de misericórdia com todo mundo, com os judeus, com os gentios, com todos nós, com a sua igreja. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que vai ser nesse momento que eles vão reconhecer. Ele vai formar uma aliança com os escolhidos. Olha, nós vamos construir o templo. Vocês vão voltar a adorar no templo. A nação, os judeus, irmãos, começarão a voltar em massa para Jerusalém, porque tem muitos ainda espalhados por aí. Mas como será a chegada desse anticristo? Se você for lá para 2 Tessalonicenses, veja como vai ser o aparecimento dele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Veja, irmãos, que o que Deus revelou a Daniel, Deus revela a Paulo, Deus revela a João, na ilha de Patmos. É por isso que doutrina, ela se faz não só de um texto, um texto isolado, não. Deus ele vai falando aos seus e revelando através das Escrituras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vai dizer a palavra do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque que isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Irmão, será que nós estamos vivendo a apostasia já? As pessoas, o que é apostasia? Apostatar da fé, a pessoa que acreditava, servia ao Senhor, dava credibilidade à palavra do Senhor, mas apostatou. Eu não creio mais em Deus, porque uma coisa é você se afastar. Não, estou afastado, estou fraco. Outra coisa é você servir a Deus e daqui a pouco dizer, oxe, eu quero saber de Deus, eu não acredito, eu não sei quem é, eu discordo, não dou credibilidade às Escrituras, ao Senhor, a Jesus. Apostatou, é apostatar. A gente vê aí pessoas que eram da igreja e daqui a pouco estão metendo um pau aí na igreja, estão blasfemando contra as coisas de Deus. Apostasia nós já estamos vivendo, irmãos. Primeiro vai vir a apostasia. As pessoas não querem saber das coisas de Deus. Aí o texto vai dizer: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Ele vai se levantar contra tudo que é objeto de culto, irmãos, de adoração. No tempo de Daniel, foi assim ou não foi? Foi. Eu vou dar um edito aqui e vou levantar uma estátua. E quem não adorar a estátua que eu levantar, lá estará, irmãos, a estátua do anticristo. E no tempo de Daniel foi dessa mesma forma. Toda vez que tocar qualquer tipo de instrumento aqui, e quem não se prostrar, vai ser lançado na cova dos leões. Aí a palavra do Senhor nos diz que tocaram. Aí ficou alguns ali, na verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, na verdade, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. E a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens não se dobraram, não se prostraram. E o texto vai dizer que eles foram lançados e o Senhor interveio ali. O Senhor foi ao encontro e passeou com aqueles homens dentro do fogo. Aleluia. Quando nós não se dobramos, irmãos, não se rendemos ao sistema deste mundo. Quando nós não se rendemos às práticas que esse mundo quer nos levar a concordar, a ser conivente, o Senhor, Ele nos honra. O Senhor, Ele nos livra. O Senhor entra conosco na fornalha de fogo. Ele entra conosco na cova dos leões. Aleluia, Ele nos dá sabedoria, Ele nos sustenta, irmão, independente do que venha acontecer. Por isso que vale a pena, por isso, irmãos, que é importante nós estarmos firmados na palavra do Senhor. Aí o versículo 4 vai dizer: o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, o que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A Bíblia diz que ele vai se sentar na cadeira lá no templo.
Ele vai se achar como Deus. Tem homens, irmãos, hoje, que não tem nem tanto poder, mas se acha Deus, né? A gente olha para o Brasil mesmo, algumas autoridades aí, porque se está vestida de um certo poder, já se acha intocável, já se acha um Deus. Imagine o anticristo quando vier. Imagine quando ele vier. Aí o versículo 5 vai dizer: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Era o apóstolo Paulo, aconselhando a igreja de Tessalonicenses. E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Existe algo que o detém, irmãos, o anticristo se revelar. O apóstolo Paulo aqui, ele diz que agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quando chegar essas 7 semanas, esses 7 anos, a última semana de Daniel, para ela chegar, existe alguma coisa que detém. E a maioria dos historiadores, estudiosos da palavra, uns dizem que é a igreja, outros dizem que é o Espírito Santo. Quando for tirado dessa terra, que é o sal da terra, a luz do mundo, há de apodrecer, irmãos, essa terra. E se for o Espírito Santo ou a igreja, os dois se concordam, porque o Espírito Santo está em nós, a igreja somos nós. E quando for tirado daqui, vai começar, irmãos, a grande tribulação. E foi o que nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja na quinta-feira passada. Quando a igreja for tirada, quando formos arrebatados com encontros com o Senhor nos ares, se dará início um dos momentos mais terríveis. Porque o versículo 7 vai dizer: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus o matará com o assopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Jesus voltar com a sua igreja para instaurar o milênio, porque vai ser o princípio das dores, a igreja vai ser arrebatada, começará a grande tribulação. Depois da grande tribulação, Jesus voltará com a sua igreja para um governo de 1000 anos. E quando Jesus voltar, o Senhor não vai nem precisar combater com o anticristo. Só com a vinda dele, com a sua glória, só com o assopro da sua boca, ele será destruído. Só pela manifestação da vinda do Senhor. Quando o Senhor Jesus raiar nas nuvens com a igreja, acabou-se. Alguns acham que ele tem poder, alguns vão pensar que ele tem poder, mas ele não tem poder nenhum, irmãos. A própria Bíblia diz que o Senhor já esmagou a cabeça da serpente, que é o diabo. Quando Adão e Eva ali, que eles falharam, ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça. Veja, irmãos, que o Senhor disse que a serpente ela feriria o calcanhar, mas o Senhor esmagaria a cabeça. Alguns cristãos acham, Satanás está embaixo dos meus pés. Não é assim não, irmãos. Quem esmagou a cabeça da serpente foi Cristo. Foi Jesus. Porque alguns ficam desdenhando, achando que tem poder. Não, irmãos. Na minha concepção, é o Espírito Santo. Porém, irmãos, o Espírito Santo, alguns entendem como a igreja, outros como o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na grande tribulação, ele não vai ser tirado aqui dessa terra. Só que ele não vai estar agindo mais dentro do homem. Não, vai passar o tempo da graça. Nós estamos na dispensação da graça. Mas no tempo da grande tribulação aqui, vai ser igual no Velho Testamento. O Espírito Santo não agia dentro do homem, agia fora. Quando o Senhor ele veio, a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia pela face das águas. Deus ele só
vinha e ungia e enchia reis, sacerdotes, profetas, que eram cheios do Espírito Santo. Depois que o véu do templo foi rasgado, Jesus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo passou a agir dentro de nós. Mas nesse tempo aqui, o Espírito Santo, ele vai estar agindo aqui na terra, no tempo da grande tribulação. Então, nós entendemos como a igreja também. Entende? Porque a igreja será tirada. A igreja será tirada daqui. E existe uma coisa que o detém do anticristo se manifestar, né? Porém, nós não temos certeza porque a Bíblia não revelou, né? O texto aqui diz o que o detém. Mas alguns estudiosos acreditam, uns que é o Espírito Santo, outros acreditam que é a própria igreja, né? Mas o texto vai dizer aqui no versículo 9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem, irmãos? De Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de que, irmãos? Da mentira. Quando ele aparecer, ele vai vir com sinais, com prodígios. Pastor, e o diabo tem poder? Tem, irmãos. Quem lembra de Jó? Quando Jó, né, quando foi até Deus falar de Jó, e o Senhor disse: Satanás, tu pode tocar nele, tu pode tocar em tudo, menos na alma dele, na vida dele. Vai. Quando Satanás saiu da presença do Senhor, irmão, começou a descer fogo do céu. Começou a ter tantos sinais, né, terremotos. Veja, irmãos, ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. Quem tem todo o poder é o Senhor. Ele é enganador, ele é o pai da mentira. Quem lembra de Moisés quando foi até a Faraó? Os sinais que os encantadores de Faraó faziam. Moisés jogava o cajado no chão, se transformava em serpente, aí os encantadores de Faraó iam lá e faziam a mesma coisa. É por isso, irmãos, que a gente vê pessoas, né, sendo enfeitiçadas aí por magias. Pessoas que estão encantadas pelas coisas aí do mal. E muitos não conseguem compreender, não conseguem enxergar, porque estão, né, ali com a mente cauterizada. Começou a dar lugar às coisas aí do mundo. É por isso que lá em Romanos capítulo 1 vai dizer que Deus os entregou para as suas paixões, para cumprir, né? O texto vai dizer: aquele que é santo ou puro, purifique-se mais, mas aquele que for impuro, suje-se mais. Porque, irmãos, vai chegar um tempo que Deus vai cobrar. Vai ter o acerto de contas, o dia do juízo, né? Veja, aí o versículo 15: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes, amém? E guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Nossa, guardai as tradições, irmãos. Nós somos conservadores, amém? Nós somos conservadores das tradições bíblicas, das palavras que o Senhor nos ensinou. Ah, pastor, a Bíblia é ultrapassada. Ah, a Bíblia precisa ser atualizada. Atualizada? Sim, não tem nenhum problema. Porque vai trazer para a nossa linguagem. Mas ela não precisa ser reescrita. Ela não precisa falar palavras, né, ou completar palavras que a Bíblia não falou. Não, o que está escrito para os nossos ensinos, né? E aí ele diz: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, o Deus do nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que nós possamos estar com os nossos corações na palavra, para que ninguém nos engane, irmãos. Tantas coisas aí neste mundo para nos enganar, para nos tirar da palavra, para nos tirar no direcionamento de Deus, das coisas espirituais, porque o mundo, irmãos, e o diabo, Satanás, ele está querendo que nós fiquemos igual aquelas, né, 5 virgens nécias, que não eram prudentes, que estavam sem um azeite, para que quando Jesus voltar, o noivo chegar, nós ficarmos batendo do lado de fora na porta. Não, irmão, a palavra deve estar no nosso coração. Nós devemos estar firmados na palavra, porque tudo isso vai acontecer, irmão. A Bíblia vem se cumprindo, né?
A Bíblia vem, irmãos, nos orientando o que há de acontecer, e boa parte aconteceu já. Porque Deus, irmãos, Ele vai punir os judeus. Porque Deus vai punir a nação de Israel? Porque um acerto de contas. Porque eles não reconheceram o Messias. E vai ser um tempo angustioso para eles, irmãos. Porque se você for ver lá em Sofonias, pedir ajuda de Vinícius, Sofonias capítulo 1, 14 ao 18, nós vamos entender o porquê a grande tribulação não é para a igreja, mas sim para os judeus. Veja que é conhecido como dia de Jacó, e é conhecido como o grande dia do Senhor. Não sei se os irmãos estão lembrados do que eu falei aqui na quinta-feira passada sobre o tribunal de Cristo e o tribunal de Deus. O tribunal de Cristo é para abençoar a igreja, os galardões. Nós não seremos julgados, mas o tribunal de Deus é para condenar já. E é o dia, irmãos, quando nós vamos ler Apocalipse, que você vai ver as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. É o momento da grande ira de Deus, irmãos. De pessoas que blasfemaram, de pessoas que zombaram, de pessoas que não reconheceram o seu sacrifício, porque Deus, irmãos, amou o mundo de uma tal maneira, que entregou o seu único filho. Ele deu o seu filho, para que as pessoas aqui dessa terra fossem salvas. E acha que vai ficar por isso mesmo? Será que Deus vai dar o seu filho como sacrifício para este mundo? Porque Deus, Ele nos amou, e glória a Deus por isso. Porque Deus, Ele nos amou. Mas muitos não reconheceram, ultrajaram a graça. Mas o texto vai dizer, o grande dia do Senhor, 14 ao 18. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto. E se aproxima muito, amarga e a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Irmãos, nós já passamos por apagões, nós já passamos por aqui até em Garanhuns, trovões muito alto, a ponto de a gente se encolher todinho com medo. Agora imagine, irmãos, como vai ser nesse dia, nesse tempo, nesses 3 anos e meio, quando o anticristo ele cortar ali os sacrifícios, que ele vai se revelar. E aí os judeus vão reconhecer o Messias. Mas o texto vai dizer, olha, dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Veja, irmãos, que Sofonias é profeta Velho Testamento. Faz parte dos profetas menores. É por isso que é para a nação de Israel. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra quem? Contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Porque, irmãos, ali vai ser um dia de acerto de conta de Deus com judeus, com o anticristo, com Satanás e com os ímpios. Os ímpios, aqueles que não honraram ao Senhor, não reconheceram. E o texto vai dizer, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Vai ser os últimos dias, irmãos, os 7 anos, depois vai vir um milênio, mas vai ser um momento que Deus ele vai destruir, vai ser um acerto de contas. Vai ser um momento de acerto de contas. Se você vê aí em Sofonias 14, o capítulo 1, o versículo 14, o grande dia do Senhor é por quê? Veja aí o versículo 4. Porque eles fizeram o quê? Versículo 4. Adoraram a Baal. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. E exterminarei. Veja, irmãos, de quem ele está falando. Judá, Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de quem? De Baal.
e o nome dos sacerdotes, dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Deixaram de adorar o Senhor. Veja o versículo 5. O exército do céu adoraram os exércitos dos céus, Astarotes. E os que sobre os telhados adoraram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom. Veja, irmãos, que até hoje muitas nações aí adoram lua, os astros, sol, né, as estrelas, né, tem pessoas que fazem até, como é que se diz? Também numerologia, encantamentos, através dessas coisas, né, dos astros. Sim, né, eles adoram como Deus também, né. Veja que quando Paulo foi lá em Atos dos Apóstolos, um chamaram de Júpiter, outro de Apolo, e adoraram e se prostravam como se fossem deuses. Porque isso tudo estava acontecendo, irmãos. No versículo 9, vai dizer, por virem de violência e engano, eles viviam de violência e engano. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. Vivem de mentira, de engano, né? Não andam segundo a vontade do Senhor. Era por isso, irmãos, que o Senhor estava punindo todos aqueles. Aí o versículo 12, Vinícius, eu já estou terminando. Veja o que eles diziam. E há de ser que naquele tempo esquadrinhar é dividir em pequenas partes, né? É estudar de forma minuciosa a Jerusalém com lanternas. Imagina, irmãos, quando a gente quer procurar um negócio mais... Veja como Deus estava esquadrinhando, sabe? Veja como Deus estava olhando para cada coisa que estava acontecendo. E castigarei os homens que se espeçam como o barro, como a borra do vinho, que dizem no seu coração, um Senhor não faz bem nem faz mal. A gente está nesse tempo, não. As pessoas, né, dizem no seu coração, Deus é bom, né? Deus é amor, mas está aí praticando um bocado de iniquidade, fazendo as coisas de todo jeito, não reconhece o senhorio de Cristo. O Senhor não vai intervir nisso, não. Deus não vai entrar nisso, não. Deus tem nada a ver, Deus está lá, Deus não vai aparecer, não. Deus não faz bem nem mal. Mas naqueles dias eles vão ver, meu irmão, que Deus ele intervém na história, que o Senhor ele trata com os homens, que Ele é um Deus de relacionamento, que Ele é um Deus que fala, que ouve, que conhece, que abraça, que ajuda, que fortalece, mas também Ele é um Deus de justiça. Ele é justo juiz. Quando Jesus veio, irmão, Ele não veio como juiz, Ele não veio para julgar, mas quando Ele vier, Ele vai vir para julgar. Ele vai vir para tratar, para pedir conta, né? E aí, para terminarmos, eu queria ler Mateus 24, Mateus 24, 15 ao 22, que fala dessa grande tribulação que foi profetizada por Jesus também. Mateus capítulo 24, versículo 15, vai dizer a palavra do Senhor: e quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta quem, irmãos? Daniel. Nós começamos lendo sobre Daniel. E para que os irmãos entendam, Mateus foi escrito para os judeus, né? Cada livro aqui, né, dos evangelhos foi escrito para um direcionamento, para uns romanos, outro para os judeus. João foi para a igreja, né? Mas Mateus foi para os judeus. Você vai ver no evangelho de Mateus sempre palavras direcionadas, nomenclaturas, o Senhor falando simbologias que eram voltadas para eles lá. E aí o texto vai dizer, e Jesus já começa a falar para os seus discípulos ali, né? Veja que na epígrafe fala lá, grande tribulação, né? Nós falamos
sobre o princípio das dores, que é lá no versículo 3, que é para a igreja, né? A igreja ainda estará aqui no princípio das dores, mas quando chega no versículo 15, já é a grande tribulação. Nós acreditamos que a igreja não estará mais aqui. Então, quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, não fujam para os montes. Veja, irmãos, que é tratando para com os judeus. Quem estiver na Judéia, não fujam para os montes. E quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa, de casa alguma coisa. Faz me lembrar da mulher de Ló, né? Que quando estava saindo de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás. O texto era, não olhe para trás. Mas ela olhou. As pessoas que estavam, né, ligadas e apegadas aos bens materiais. Talvez ela olhou para trás pensando, meu Deus, minha casa ficou lá. Meu Deus, os meus bens. Eita, o meu carro novo do ano. Eita, irmãos, eu quero ir para lá. Nós devemos estar com os nossos olhos fitos nos céus. Isso daqui vai estar sendo preparado para o fogo, vai ficar. Nós não precisamos nada daqui, não. Tem pessoas que estão tão apegadas às coisas deste mundo. Estão tão apegadas. Mas naquele dia ali, o Senhor estava dizendo, olha, se você estiver em cima do telhado, se estiver dentro da sua casa, estão dizendo, olha, o Cristo está ali, vai lá. Não acreditem. Versículo 18. Eu parei onde? No 17, não foi, Vinícius? Foi isso mesmo, versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Vai ser um tempo difícil, mas como é que vai ser com criança para fugir? Porque o anticristo vai estar ali assolando a igreja não, os judeus, ele estará ali, né? Quem tiver a marca na mão, ou na testa, na fronte, já vai estar, né, atendendo ao sistema do anticristo. Mas aqueles que disserem não vão ser perseguidos. Os judeus, quando reconhecerem que ele é o anticristo, que ele não é o Messias, eles vão sofrer muito por causa da perseguição daqueles 3 últimos anos, né? Aí ele vai dizer, orai, versículo 20, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Veja que é para os judeus. Quem é que guarda o sábado, a lei? Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Alguém pode dizer assim, pastor, o mundo não estou aguentando mais. Está muito difícil viver aqui. Alguém chega até a dizer, é um inferno, né? Ô, irmãos, pior vai ser no inferno, né? Mas nesse tempo aqui da grande tribulação, irmão, a Bíblia diz que é algo que nunca, né, nos próximos estudos aqui, nós vamos ver, irmãos, em Apocalipse o que vai acontecer aqui, né, nesse tempo. Então não queira ficar não, alguns querem ficar, né, para ver. Quero não, irmãos, quero estar com o Senhor, né. Aí o texto vai dizer, ó, versículo 22, não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Eles não conseguiriam, irmão. Deus ele vai precisar abreviar. Por isso que é poucos anos só, 3 anos e meio ali. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. O Senhor predisse. O Senhor já falou. Deus já revelou a Daniel. Deus revelou através de Jesus aqui para eles. Deus falou a João na ilha de Patmos. A Bíblia está cercada, irmãos, de revelações acerca dessa natureza. E nós podemos ver os sinais. E nós já estamos vendo os sinais da preparação. E que nós venhamos guardar a palavra do Senhor, irmãos. Que nada nos mova do lugar. Que nada nos tire da presença do Senhor. Que nada, irmãos, faça que nós venhamos perder a nossa coroa, irmãos, porque os dias se abreviam.
Jesus está às portas. Nós estamos vendo, irmãos, todo o sistema diabólico se organizando para a chegada do anticristo. Nós estamos vendo aí todos os sinais, os noticiários, o mundo como está, os grandes poderosos das nações, as nações se organizando, uma se organizando com a outra, para quem tem mais poder do que a outra, e eles vão se unir com um propósito, que é dar poder ao anticristo. Esse líder que se levantará de uma dessas nações, onde 10 reinos e nações dará poder a ele, e dará autoridade a ele para governar. Haverá uma moeda só, né? Uma religião que o anticristo, o falso profeta, ele vai dar poder para que todos adorem, né? A gente já tem ouvido falar o Estado laico, o ecumenismo, que é o junto de todas das religiões, né? Não, é preconceito disso, preconceito daquilo, né? Ninguém pode falar, hoje você não pode nem falar, né, que Satanás fez algo aí ruim, porque já existe a igreja de Satanás, e as pessoas estão até, né, colocando na justiça, estão falando contra Satanás, porque eles adoram a Satanás, né? Então tem tantas coisas aí, irmãos, já acontecendo, e nós precisamos estar alerta como igreja do Senhor. Amém? Eu agradeço a sua presença aqui nesta noite, espero que os irmãos tenham entendido. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiser falar algo, irmão, tem alguma dúvida? Dívidas tem. Pergunte não, né? Dívidas temos, irmãos, todos nós. Amém, irmão. Mas que se não tivermos dúvida, glória a Deus por isso. E louvamos ao Senhor por esta noite. Que Deus continue abençoando a vida de cada irmão. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Domingo pela manhã, escola dominical, né? Se assim Deus permitir, logo após estaremos em evangelismo, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecido ao Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, Senhor, em nosso meio, nos ministrando aos nossos corações, Pai. Senhor, nos fortalece, nos ajuda, Pai. Ó Pai, porque para aqueles que ficarem aqui, Senhor, ó Deus, difícil será, porque se eles não reconheceram a Ti no tempo da graça, imagine, Senhor, neste tempo, porque a Tua palavra nos diz que, né, até os escolhidos, os judeus, aqueles, Pai, se o dia não forem abreviado, eles não conseguiriam ser salvos, Pai. Imagine aqueles que ficarem aqui para presenciar, Senhor, tudo isso. Deus, fortalece a Tua igreja, Senhor. A Tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ó Deus, que nós estejamos firmados, firmes, abundantes, Senhor, na Tua obra. Que o Teu Espírito Santo nos envolva cada dia mais, nos fortaleça, Senhor. Para que nós não venhamos aceitar o sistema deste mundo, diabólico deste mundo, Senhor. Mas que estejamos firmes e constantes. Ó Deus, obrigado pela Tua igreja, obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor, Jesus, por nos fortalecer, por abrir os nossos olhos espirituais, para entendermos os tempos, Pai. Ó Senhor, o que nós estamos passando aqui nesta terra. Ó Deus, cuida, Senhor, da nação de Israel, Pai. Ó Senhor, cuida dos Teus filhos ali naquele lugar. Ó Deus, visita, Senhor, todo este mundo, Senhor, trazendo cura, libertação, salvação, Pai. Pai, que vidas sejam curadas e transformadas, Pai, para a glória do Teu nome espiritualmente, que esta cidade, que este bairro, ó Senhor, que esta localidade, Senhor, que a Tua palavra nos diz que nos últimos tempos, a Tua glória, a Tua presença cobriria toda a nação, todo este mundo como as águas cobrem o mar, ó Senhor, e que haja conhecimento, revelação, ó Deus, avivamento, Senhor, despertamento espiritual em todos nós, Pai, para que nós não venhamos ficar aqui e passar por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono. E são todas essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Recebam uma bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.